Continuando a leitura do Arte da Fermentação do Sandor Katz sobre o kefir de água, ele traz aqui que o kefir de água fermentará qualquer tipo de açúcar ou outros adoçantes, como mel, xarope de bordo, xarope de agave, xarope de arroz ou malte de cevada. Os adoçantes que não são feitos de carboidratos, como estévia, então não fermentarão. Muitas pessoas fermentam a água de coco usando kefir de água. Os leites de coco e de nozes, sementes e cereais também podem ser fermentados dessa maneira. Infusões de ervas ou decocções podem ser adoçadas e fermentadas com o kefir de água. Sucos de frutas, desde que não sejam muito ácidos, também podem ser fermentados com ele. A entusiasta da fermentação, Alison Ewald, de Missouri, descreve a sua prática de fermentação de suco de uva puro com kefir de água. O suco de uva fica absolutamente explosivo, como um champanhe. A família dela chama essa bebida de cerveja de frutas, igual a root beer, só que feita com frutas em vez de raízes. E porque como a root beer é uma bebida resultante basicamente de um refrigerante natural, porém ligeira e deliciosamente alcoólica. Para sucos muito ácidos, como o suco de abacaxi e de frutas cítricas, dilua uma pequena proporção do suco, cerca de 25%, em água açucarada. Então, nesse capítulo, ele fala da fonte de energia ou dos possíveis substratos que o kefir de água utiliza, sendo que o substrato, a fonte de carbono do kefir de água, são carboidratos, em sua maioria carboidratos simples, monossacarídeos, disacarídeos ou até trissacarídeos. Aqui no caso, se a gente for pensar aí numa maltose do malte de cevada, a gente vai ter ali alguns sacarídeos onde a gente tem mais alguns outros constituintes, 2 ou 3 constituintes ali de glicose ou frutose. Então, ele fala aqui da fonte de carbono do kefir de água, que é da onde ele tira energia para realizar o metabolismo. E há diversas fontes. Ele cita aqui no caso do estévia. O estévia não possui os carboidratos para a fermentação, então o kefir não consegue obter energia. Mas o resto sim, ele fala alguma coisa que ele fala sobre as várias possíveis fontes. Talvez a mais comum seria a questão do uso de frutas, de suco de frutas, e fala aqui do cultivo do kefir em suco de frutas. Dá o exemplo dessa Alison, que utiliza o suco de uva integral, então vai fermentar, vai ter uma fermentação muito intensa, porque o suco de uva tem muitos nutrientes, muito açúcar, vai resultar aí em uma questão alcoólica e também dá para fazer a carbonatação e o risco de explosão é grande. E ele fala aqui de frutas ácidas como abacaxi e frutas cítricas para poder diluir. O abacaxi a gente também sabe que fermentações com abacaxi dão muito gás porque ele tem muitos açúcares e nutrientes que os micro-organismos gostam. Continuando, o kefir de água pode ser utilizado para fermentar muitos tipos diferentes de líquidos doces. Cheguei a provar uma bebida com sabor de café. Experimente fazer elixires fermentados de ervas com infusões, decocções e chás gelados adoçados. Lembre-se que pode ser difícil separar os grãos de kefir de água das folhas de chá e de pequenos pedaços de ervas e que algumas ervas contêm compostos antimicrobianos que podem inibir a atividade do fermento. Favero Greenforest, entusiasta da fermentação de Washington, desenvolveu um sistema inovador de 2 estágios, no qual ele primeiro mantém os grãos de kefir com a água, os grãos em água com açúcar, com 1 ou 2 fatias de fruta, o que ele chama de starter, e alimenta a cada 2 dias. Depois ele adiciona esse starter em várias outras soluções açucaradas. Em um recipiente de 4 litros, faço uma solução de açúcar, incluo as frutas que eu quiser e depois adiciono a solução starter, deixando os grãos de kefir no recipiente original. Fazendo isso, os grãos de kefir não se perdem. A mistura resultante fermenta muito bem e não preciso me preocupar em perder as comunidades simbióticas de bactérias e leveduras. Então, nesse parágrafo, ele fala aí
que dá para fazer bebidas fermentando diferentes meios, e cita esse Faveiro Green Forest, que ele faz de uma maneira um pouco diferente. Ele fermenta o líquido com alguns pedaços de fruta com os grãos do kefir primeiro, e depois ele separa o líquido que já começou a fermentar com os grãos, ele chama de starter, e adiciona em outro meio e continua a fermentação, enquanto que os grãos de kefir originais não têm contato com esse outro meio. Então ele faz um starter, ou como se fosse um kefir de arranque, e depois coloca ali no meio mais complexo, para não colocar os grãos de kefir diretamente nesse outro meio. E ele fala aqui que caso misture os grãos de kefir com chás, ervas, vai ser difícil separar os grãos depois, e também pode ocorrer aí de questão de atividade antimicrobiana, então você corre o risco de perder a cultura. Então ele faz a fermentação como se fosse em duas etapas: primeiro com os grãos do kefir, tira os grãos e aquele líquido ele adiciona ao meio que ele quer fermentar. Pode ser uma técnica muito interessante. A questão de chás, de ervas, decocções, infusões, o kefir, ele agora é a minha visão. Eu vejo que o kefir de água ele tem micro-organismos que se comportam de uma maneira muito similar a micro-organismos selvagens. Então, chás muito delicados, infusões muito delicadas, ou simplesmente o kefir pode desaparecer com esse gosto e trazer somente as características de fermentado do kefir. Então, o meio deve ser assim, muito bem formulado, pensando no seu gosto. Dando continuidade, vários fatores podem influenciar a taxa de crescimento das comunidades simbióticas de bactérias e leveduras do kefir de água. Dominique Anfiteatro, uma entusiasta australiana de fermentação, cujo site é a fonte mais abrangente de informação na internet sobre todas as formas de kefir, documentou que em 48 horas essa comunidade simbiótica de bactérias e leveduras apresenta um aumento de peso que varia de 7 a 220%. Dominique recomenda a adição de gengibre para estimular o crescimento e usar formas menos refinadas de açúcar ou melaço. Ele também observa que uma água dura, rica em minerais, promove o crescimento das comunidades simbióticas de bactérias e leveduras do kefir de água, enquanto que água destilada ou uma água purificada utilizando filtro de carvão ativo pode retardar o crescimento. Se você não tiver uma água dura disponível, Dom recomenda que você adicione 1/8 de colher de chá de bicarbonato de sódio para 2 litros de água. Outra ideia de Dom para mineralizar o fermento é adicionar uma pequena quantidade de casca de ovo esmagada, calcário ou coral oceânico à solução em fermentação. Mas cuidado para não usar demais, para que isso não cause o desenvolvimento de uma textura viscosa. Então, nesse parágrafo, ele fala aqui da questão da multiplicação do kefir de água, que ele traz a referência do Dominique Anfiteatro. Eu acho que tem um erro de tradução aqui, porque ele fala uma entusiasta. Se eu não me engano, Dominique Anfiteatro é um homem, então houve aqui uma falha na tradução, mas traz a informação que o site do Dominique Anfiteatro, se eu não me engano, foi um dos primeiros sites na internet que trouxe aí bastante informações organizadas sobre o kefir de água. Se eu não me engano, a questão de transformar o kefir de água para o kefir de leite ou vice-versa, um dos primeiros lugares que eu vi essa informação foi no site do Dominique Anfiteatro. E essa informação a gente sabe que não procede, mas ele levantou isso e na época tinha muita informação sobre o kefir de água no site dele. Ele traz que a massa de kefir ou o aumento do peso pode ir de 7 a 220%. A gente sabe que isso tem fundamento, mas também pode ocorrer de fermentar e não ter um aumento de massa do kefir, gerar outros produtos. Então, a gente, conforme foram ocorrendo mais pesquisas, mais pessoas cultivando kefir de água, a gente foi obtendo mais informações que vão além das que o Dominique Anfiteatro levantou na época.
E ele fala aqui da questão da água dura. Isso já tem um artigo publicado, se eu não me engano, de uns autores chamado De Vust, da Bélgica, que eles estudam nutrientes nutrientes e condições que afetam a fermentação do kefir de água. Eu pretendo fazer uma leitura ou trazer alguns pontos desse artigo em um outro vídeo, e ele fala aqui da questão da água dura. A água rica em minerais favorece o desenvolvimento dos micro-organismos, e uma água destilada, sem minerais, ou mesmo filtrada em carvão ativo, no qual os minerais foram removidos, pode prejudicar aí o crescimento. Então ele dá a dica para poder trazer dureza para a água, ou trazer minerais, a adição de minerais na água para o kefir. Ele sugere a questão do bicarbonato de sódio, a casca de ovo esmagada. A gente sabe que algumas pessoas utilizam casca de ovo junto com o kefir de água na fermentação, mas tem todo um procedimento para preparar essa casca de ovo para garantir que não vá ocorrer uma contaminação na fermentação. E ele fala aqui do uso de calcário, de coral oceano também pode ser adicionado. Eu penso que talvez para a gente seja o mais fácil comprar um bicarbonato de sódio, ele em pó, ou também comprar um cloreto de cálcio, um carbonato de cálcio, já que a dureza da água ela é medida na forma de carbonato de cálcio. Então, eu acho que utilizar esses sais hoje é muito mais fácil, porque a gente consegue comprá-los pela internet, ou mesmo em lojas aí de produtos alimentícios, e fazer aí a correção da água. Eu também pretendo gravar um vídeo e fazer alguns testes falando aí da adição de sais na água e na correção da água. Hoje eu penso que a água ela é um ingrediente que a gente usa em maior quantidade para o kefir de água, e assim como na cerveja e outras bebidas, ela tem grande importância, principalmente na questão de sais, pensando no desenvolvimento dos micro-organismos da cultura. Eu acredito que essa informação ela é pouco explorada, mas eu penso que ela tem uma grande informação, uma grande importância. E eu pretendo abordar isso melhor em outros vídeos e explicar isso melhor também em outros vídeos. Mas essa é a informação que o Dominique Anfiteatro traz, e o Sander Katz referencia ele aqui no livro A Arte da Fermentação.